Estamos começando agora o nosso primeiro encontro da aula de sistemas digitais e vamos começar hoje vendo os conceitos, né, dando uma introdução sobre essa questão do digital. Bom, então, introdução aos sistemas digitais, nós vamos ter na seção 1, que seria o conceito dos circuitos digitais. Eu começo falando um pouco sobre o digital versus o analógico. Não adianta a gente entrar no sistema digital se a gente não conhecer uma diferença do que seria o digital e o que seria o analógico. Então, vamos lá. Formato analógico. É composto por um sinal contínuo que varia em função do tempo, representado por uma curva que apresenta intervalos com valores que variam entre 0 e 10. A principal característica é que ele passa por todos os valores intermediários possíveis. Então, o que a gente pode ver aqui? Ele nesse primeiro parágrafo, ele fala aqui assim, que os valores variam entre 0 e 10. E nesse daqui, ele coloca entre parênteses um detalhe que ele vai de 0.01, 0.86. Ou seja, quando nós falamos de uma curva analógica, nós vamos saber, vamos dizer assim, que essa curva passa por todos os valores possíveis para poder ser apresentada. No próximo slide, a gente vai ver o gráfico de uma curva analógica para poder a gente entender melhor. Aí, resultando numa faixa de frequência maior e não tão confiável, com a qualidade inferior devido às oscilações. Vamos lá. O gráfico do sinal analógico. Bom, então, como a gente pode ver, digamos que esse ponto central aqui, vocês conseguem ver meu mouse andando aí, não? Dá para ver o mouse? Sim, professor. Pronto. Então, aqui, digamos que esse ponto aqui é o ponto de 0. Esse é o ponto de 0, nós temos aqui o positivo, nós temos aqui o negativo, contando aqui como 0, né? Nós vamos ter para cima positivo, nós vamos ter para baixo negativo. Esse é um gráfico x, y dos variáveis, né? Então, aqui vamos lá. Observando cada ponto desse aqui que está sendo colocado, aqui tal, você observa que ele assume um ponto diferente dentro de um gráfico, que ele não bate em pontos exatos especificamente, né? Ele tem esse daqui, tem esse daqui, tem esse daqui de baixo. Ele vai oscilando por pontos exatos, mas ele passa por todos os pontos. Por exemplo, digamos que cada quadrado desse vale 1, tem 1, 2, 3. Nesse ponto aqui, eu subentendo que ele está marcando 1,5, um exemplo, vamos dizer assim, né? Porque aqui vai ser, vamos lá, se ele está dividido aqui em 4 etapas, se ele está marcando aqui no meio, vai ser 1, 2, aqui, 1,5, vamos dizer assim, que seria 2, 4, 5 aqui no meio. Então, seria mais ou menos aqui, 1,5. Então, 1,5, você observa que no valor digital isso não vai acontecer. Então, isso só acontece nessa oscilação onde a tensão, vamos dizer assim, estamos falando de níveis de tensão, a tensão vai variar ao longo desse gráfico, assumindo valores intermediários e valores decimais. Ele vai ser valores exatos, valores decimais, coisa que no digital isso não vai acontecer. Aí, quando volta aqui, voltando para esse daqui, ele diz o seguinte, os valores que ele chama de valores intermediários possíveis, como 0,01, 0,86, resultando numa faixa de frequência maior e não tão confiável, com a qualidade inferior devido à oscilação. A gente tinha esse exemplo claro quando a gente falava de sinal de TV, né? A nossa antiga TV de tubo, o sinal dela às vezes apresentava chuvisco, às vezes apresentava um ruído. Na TV digital, ela tem a seguinte característica. Na própria configuração, a gente vai ver no gráfico digital, que ou ele apresenta o sinal, ou ele não apresenta o sinal. Não existe um meio termo. Ou ele mostra a saída é verdadeira, ou a saída é falsa. Ou a saída é sim, ou a saída é não. Ela não tem, assim, um talvez, não tem um meio termo como tem no sinal analógico. A gente vai ver isso vai ficar bem claro
um pouco mais à frente aqui. Então, o que acontece? Quando nós temos aqui o sinal analógico, nós vamos ver isso gradativo. Isso acontece, esse sinal dessa senoide, isso é uma senoide, esse gráfico, esse formato é uma senoide. Nós vamos ter isso quando nós falamos de tensão elétrica também. A tensão que sai da nossa tomada, ela é oscilante nesse mesmo formato, onde ela tem um pico 220 positivo e o pico inferior 220 negativo. Ela oscila nesse formato, fazendo 220, né? Então, por isso que a nossa tensão é chamada de tensão alternada, porque ela alterna do positivo para o negativo, dando 220 de pico. Então, vamos lá, dando andamento. Então, e o formato digital? Nós vamos ter aqui, possui valores discretos, números descontínuos no tempo e na amplitude. O sinal digital assumirá sempre os valores discretos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, diminuindo a faixa de frequência entre eles e as oscilações. Vamos ver aqui o que ele fala aqui. O gráfico do sinal digital. Um comparativo que nós temos aí a respeito do sinal digital e do sinal analógico. Nós, em determinados momentos, nós vamos ter um ponto de encontro, como nós temos aqui. Nós vamos ter um ponto de encontro aqui. Vamos ter um ponto de encontro aqui. Um ponto de encontro aqui. Essa questão do ponto de encontro, ele fala de coincidência de valores, mas que durante o sinal analógico, você vê que ele passa, por exemplo, assim, nesse tempo, ele está como se fosse 0, ó. 0, o tempo vai passando, a tensão é nível 0. De repente, a tensão é nível 4. Mas nesse tempo de 0 a 1, para o sinal digital, a TV estaria desligada. Como se fosse para um sinal analógico, nós vamos ter uma subida em rampa gradativa, tá vendo aqui, ó? Até chegar no nível 4, que é onde esse sinal aqui começa a registrar. Então, eu tenho aqui, no tempo 0 ao tempo 1, eu tenho ele chega nesse ponto aqui, 4, do tempo 1 para o ponto 2, para o tempo 2. No tempo 2, eu tenho que ele chega em 4 segundos, ó. No tempo 2, ele sobe para 5 volts, vamos dizer assim, né? Aí, aqui, o que ele fala? Nós vamos ter esse gráfico, ele vai subindo. Quando ele chega nesse intervalo, onde ele permanece no valor de 4, ele já vai ganhando, tá vendo? Quando ele chega aqui em 5, ele já vai em 5,5, aí tendencia a cair, começa a cair, e na hora que ele está caindo nesse intervalo de 2,5 para 3 aqui, ele já admite valores inferiores aos 5, no qual o digital ainda continua lendo 5. Ele não vai ler, o digital não vai ler 4,5, não vai ler 4,3, ele não enxerga isso. Ou ele enxerga de tempos em tempos, ele faz leitura. De períodos em períodos, ele faz leitura. Por isso que ele tem uma frequência diferente. A questão do analógico, o analógico, ele tem uma leitura constante. Por exemplo, um multímetro analógico e um multímetro digital. O multímetro analógico, ele faz uma leitura constante da variação. Tanto é que, se você for marcar dentro de tempos tabulados em segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que acontece? O multímetro digital, ele tem uma tabulação de tempo interna, onde ele faz o seguinte, como é que funciona, como é a lógica de um circuito, de um multímetro? Ele faz a medição, dentro dele ele processa a informação e leva para o mostrador. Ele lê a informação das pontas de prova, processa a informação e faz o mostrador. Isso acontece de tempos em tempos, porque ele é digital, ele foi pronto para fazer isso, ele foi feito para ser dessa forma, ele foi configurado para dentro dele ter uma tabulação de tempo, que ele vai fazer a leitura de tempos em tempos e vai apresentar no mostrador. E aí ele apresenta variações
de acordo com essa variação que ele identifica. Mas, por exemplo, se nesse intervalo, digamos que o mostrador ele identifica de segundo em segundo, que não é um tempo menor, mas vamos dizer de segundo em segundo para poder facilitar o nosso entendimento. Digamos que dentro desse transiente de 1, 2, 3, que é de segundo em segundo, entre o tempo 2 e o tempo 3, apresentou uma variação de tensão, subiu, e essa tensão, antes do tempo 3 ainda, voltou para a posição que estava no ponto 2. Por exemplo, digamos que no tempo 2, ele apresentou 5 volts. Entre o tempo 2 e o tempo 3, ele subiu para 5,7, 5,4, e no tempo 3 ele voltou para 5 volts. Quando o multímetro passar pela escala de tempo, que ele fizer tempo 1, tempo 2, tempo 3, o tempo 2 vai apresentar o mesmo resultado do tempo 3. Mesmo tendo esse transiente no meio, mas o multímetro, dentro da escala de tempo dele, ele não pegou, porque ele faz medições de tempos em tempos. Oi, sim, pode falar. Precisa, só uma dúvida rapidinho. Sim, pode falar. No caso, em relação a transmissores de vídeo, em sistemas analógicos, no caso, você vai começar a ter ruídos, né? Mas você não perde totalmente a imagem, né? Exatamente. E no caso do digital, se você qualquer errozinho, você perde por completo, né? Perde por Tem completo. a explicação que você tá falando. Totalmente tem. Aí o que acontece? Ele não tem meio termo. Ou ele tem sinal, ou ele não tem sinal. Coisinha perde. Exato. Aí o que acontece? Existe uma configuração na TV, isso você pode modificar, né? É uma configuração que você faz na sua TV, de ele dizer, se ele perder o sinal, o que é que ele faz? Ele dá tela preta ou ele congela na última imagem. Isso você consegue fazer. Mas ele na hora ele perde a informação. Então, você vê, na hora tá aquela, e a televisão travou. E a televisão travou. Isso acontece porque o sinal perdeu e a configuração da TV é de manter a última imagem que ele tem. Você pode configurar para ele dar tela preta. Aí ele vai estar assistindo o filme e na hora que ele travar, ele dá tela preta. Ele não fica com aquela imagem estática. Ele dá tela preta. É exatamente isso que a gente está falando. O professor já está gravando a aula? Estou sim. Estou gravando a aula e vou fazer o download dela e a gente vai publicar no canal da gente aí para poder a gente ficar, assistir ela, para quem perdeu a aula poder assistir em outra data. A gente vai fazer isso sim. Beleza. Viu? Tranquilo? Vamos lá. Então, dando andamento nessa explicação, o que é que nós temos? Durante o sinal digital, nós estamos falando do multímetro. O multímetro digital, ele lê esses períodos, ele faz a leitura e apresenta no mostrador, faz a leitura e apresenta no mostrador. Coisa que o multímetro analógico, ele possui uma constante verificação, porque ele internamente, ele não tem circuitos elétricos, vamos dizer assim. Ele tem um circuito que ele apresenta essa leitura constante. Então, é muito comum, eu acho que para quem é quase obrigatório, vamos dizer assim, uma eletrônica, ela faz as suas análises baseadas em multímetros analógicos. Ele vai ter o multímetro digital, mas ele sempre tem um multímetrozinho analógico na bancada, que é justamente para pegar transiente de corrente, transiente de tensão, nesse sentido mesmo, porque o ponteiro do multímetro analógico, dentro desse intervalo 2 e 3, ele apresenta o transiente, coisa que no digital não vai pegar. Então, existe a questão de vantagem e existe a questão de desvantagem do digital e do analógico. Outra vantagem do digital é facilidade na leitura, né? Digamos que eu tenha, nesse pontinho que eu estou apresentando aqui, qual é a leitura que vai estar apresentando. Vamos dizer que seja 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.3. Se você vê o 5.3 no analógico,
você vai ficar na dúvida se está no 5.3 ou no 5.4, ou talvez no 5.2 ou no 5.3. E gera essa dúvida. No caso, se você for para um multímetro digital, você vai olhar no display e você vai ver 5.3. Acabou. Existe a facilidade de leitura do nível no multímetro digital. Porém, existe essa questão de ele não pegar os transientes dentro do intervalo de tempo que ele faz a medição. Vamos mais para frente, vamos mais para frente. Essa simplificação faz com que a transmissão feita pelo sinal digital tenha uma melhor qualidade de imagem e de som, ok, é possível, totalmente, isso aí é compreensível, além de um tempo de menor para processamento de dados, ou seja, ele apresenta os dados, porque eles são dados digitais, com mais velocidade do que o analógico, porque devido à conversão, ele apresenta um sinal melhor, ele apresenta um sinal mais contínuo, ou seja, ele apresenta um sinal que tem poucas oscilações, ele não permite que você oscile, ou ele tem imagem ou ele não tem. Então, ele melhora a qualidade de som, melhora a qualidade da imagem e o tempo de processamento, que fica mais simplificado, o processo é mais simplificado. Então, vamos lá. No caso da telefonia, a conversação terá menos ruído e também permite a oferta de serviços avançados, como identificador de chamada e mensagem de texto. Essa questão do digital, ela veio para facilitar, vamos dizer assim, aumentar a gama de possibilidades que a gente pode fazer. Na questão do analógico, a gente via muito ruído. Na questão do digital, ou você escuta ou você não escuta. Se bem que, ultimamente, né, a gente está nos telefones aí, escuta um ruído que parece que o povo está embaixo d'água, né? Mas isso aí é outro tipo de ruído, não faz parte do telefone, não. Ele é um ruído externo que está vindo, que não faz parte da ligação telefônica. É uma outra coisa. O sinal digital entrega imagem e som com mais qualidade do que o analógico, possibilita uma significativa melhora nos sinais de telecomunicações e os sinais analógicos ocupam mais espaço e passam menos informação. O que acontece? O que é que a gente fala a respeito de sinais analógicos e de sinais digitais? Existe uma facilidade muito grande. A gente vai estudar essa simplificação, a gente vai... quando a gente fala de transistor, quando a gente fala de CI, o transistor ele foi uma revolução na eletrônica, né? Nós vamos falar de CI um pouco, nós vamos ver que dentro do CI nós temos uma associação de portas lógicas, que nós vamos estudar aqui, essas questões de porta lógica mais à frente um pouco, que vai simplificar muito o processo. Você vai ter as entradas, você vai ter as saídas, a gente vai ver isso aí, que vai simplificar todo o processo, ele ocupa menos espaço, vai diminuir o tamanho dos circuitos, vai possibilitar muita coisa para você imaginar a facilidade com que a eletrônica veio através desses circuitos integrados. Então, o que é que nós temos? Quando ele fala aqui, os circuitos analógicos ocupam mais espaço, porque os equipamentos são maiores, porque não tinha uma tecnologia que fosse capaz de diminuir na época, né, que ele foi feito. E a proporção que a tecnologia foi melhorando, que foi compactando esses circuitos, diminuindo os componentes, aumentando a qualidade, esses equipamentos foram diminuindo de tamanho. Tanto eu não sei se vocês... houve um período de transição. Nós estamos vivendo esse período de transição onde tudo está acontecendo muito rápido. Tudo acontece rápido demais. Por exemplo, na nossa época, eu digo, vocês estão vivendo uma época, vocês são mais novos do que eu, onde só se tinha uma TV dentro de casa. Essa TV, ela ficava na sala com acessibilidade a todos, vamos dizer assim, mas era um ponto único. E era uma TV de tubo, né? E na minha época eu já não peguei mais TV de válvula, eu já peguei TV mesmo de tubo, mas era uma TV dessas normais que a gente tem aí. E já tinha TV de 29 polegadas, TV com... o slim, né? Que o fundo era rebatido, mas ele era comprido para trás do mesmo jeito.
E nós fomos vendo essa transformação acontecer. Outra coisa que facilitou muito com o tempo foi a acessibilidade à informação, acessibilidade ao computador, vamos dizer assim. Antigamente, fiz muitos trabalhos para a faculdade não, que já era computador, mas assim, fiz muitos trabalhos para o colégio, que eu ia na biblioteca, pegar livro, estudar, porque eu não tinha computador, nem existia salas de acesso com computador. A única forma era livro, realmente. Então, assim, você observa que eu estou aqui agora, passei por todo esse processo, e vocês estão participando disso também, estão em contato com pessoas, inclusive, vamos dizer assim, o avô de vocês, o pai de vocês, teve acesso a isso tudo e pôde proporcionar para vocês essa transformação. Existem pessoas que não vão chegar, não vão conhecer o que foi um disquete de computador. E eu acredito que existem pessoas já nessa geração nossa, nessa geração que vocês estão agora, que elas não vão saber o que é um disquete de computador, porque ela já pegou com HD, já pegou com pendrive, já pegou com tudo e não vai saber o que é um disquete de computador. Nunca vai ver um drive de disquete, porque isso é antigo demais, só vai ver em museu. Então, o que acontece? O que é que eu estou querendo dizer? Que o tempo passou, que a tecnologia aconteceu, que os sistemas analógicos ficaram ultrapassados e não se foi mais cabível se ter em casa equipamentos com a qualidade inferior aos outros equipamentos que acompanharam a evolução do tempo. Então, todos os sistemas foram migrando do analógico para o digital, até porque alcançou-se um resultado melhor, economizou-se tempo e economizou-se espaço, e foi garantido uma qualidade melhor, barateando, porque foi possível fazer isso em larga escala, que antigamente os produtos, muitos deles eram feitos manualmente, e a proporção que isso foi se industrializando, os produtos foram caindo de preço. E nós temos, em muitos momentos, equipamentos com a tecnologia mais avançada, com preços competitivos dentro do mercado. Então, o espaço foi diminuindo e foi passando, o analógico passa menos informação e nós podemos ter maiores informações com menos espaço. Como, por exemplo, os primeiros computadores. Os primeiros computadores, eles começaram com um HD, vamos dizer assim, um HD de 2 GB, 4 GB de armazenamento. Depois foi aumentando, nós temos computadores de tera de armazenamento, né? A gente vai estudar um pouco isso aí mais à frente também, esses múltiplos, para poder vocês entenderem. Vamos lá. Então, em 1947, John Bardeen, o Walter Brattain e o William Shockley inventaram no Bell Labs um pequeno dispositivo semicondutor chamado transistor. Esses são os caras, tá aí, que inventaram o transistor. E esse é o transistor, o primeiro transistor inventado. Foi esse daí, na Bell Labs. O transistor é o carro-chefe da eletrônica e foi o dispositivo que anunciou o início da era digital. Por ele foi possível muitas coisas. Esse daí é uma réplica do primeiro transistor que foi inventado. E esses são os atuais. Vê a diferença da tecnologia, é disso que a gente está falando, né? Nós temos aí alguns transistores, o primeiro e o atual, aí, para poder vocês fazerem uma comparação do que evoluiu, né? Vamos lá. Aí nós podemos dividir os circuitos eletrônicos em duas categorias principais, circuitos analógicos e circuitos digitais. As representações analógicas. As quantidades analógicas têm como principal característica... Professor, Oi, sim? Pode falar. Pois não? Pode passar o anterior, o slide, por favor? Sim. Esse daqui. É esse? Não, o outro, esse. Esse. Beleza. Pronto, bacana. Beleza, vamos lá. Nada? Então, as quantidades analógicas têm como principal característica poder variar ao longo de uma faixa contínua de valores. Os analógicos, exemplo,
nós vamos ter aí a velocidade do automóvel, variável de 0 a 200 km por hora, a temperatura registrada em um termômetro de mercúrio, que eu tenho aqui agora. Vamos lá. O termômetro de mercúrio. Por que eu coloquei o termômetro de mercúrio? Ele é graduado de 0, aí ele vai 2, 3, mas ele passa por esse bulbo de vidro, ele vai subindo o mercúrio ao longo do que ele vai crescendo, e ele vai apresentando valores intermediários, como, por exemplo, a nossa temperatura corpórea é média, né? 36,5, né? Graus. Ele vai subir, vai acontecer diferente? Vai. Se você tiver com febre, você vai apresentar acima de 37, 37,5, 38 graus, tem febre de 40 graus. Mas ele faz a medição, ele vai subindo gradativamente por um tubo de vidro que existe dentro dele, dentro do termômetro. Eu tenho aqui um relógio analógico. O relógio analógico, ele funciona mecanicamente, né? Ele tem uma associação de catracas, um conjunto de catracas que elas vão se mexendo dentro de um determinado período de tempo e ela vai fazendo a hora variar. Esse é o circuito analógico. Nós temos aí o velocímetro, né, que permite que isso aconteça. E representações digitais. As quantidades digitais não são representadas por quantidades proporcionais, mas por símbolos denominados dígitos. Exemplo, relógio digital, computadores digitais, calculadoras. O tempo variando em saltos ou degraus de 1 por minuto. Por exemplo, assim, o que eu estou querendo falar? O tempo vai variando em saltos ou degraus, né? Existe uma periodicidade, porque, por exemplo, o relógio digital, ele salta vamos lá, eu falo do relógio digital simples, de segundo em segundo. Existem relógios digitais que pegam milésimo e tal, e cronômetro e tal, mas estamos falando só de um relógio simples para poder a gente formar esse conhecimento do período. Então, o relógio digital, ele variando de segundo em segundo, o número salta do 1 para o 2, do 2 para o 3. E se você for observar no relógio analógico, o ponteiro tem um processo de passar do 1 para o 2 que passa pelo intermédio. Se você for avaliar, ele passa do 1 para o 2 passando pelos intervalos. Ele não salta, pá, pá, ele tem um movimento. Durante esse movimento, ele passa por todos os outros. Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim sucessivamente. Os números, ele tem essa associação, ele tem essa facilidade de que você identifica essa passagem se você observar para o analógico, se você observar para o digital. Então, o que acontece? Nós temos aí o relógio digital, nós temos as calculadoras, os computadores, né? Vantagens das técnicas digitais. Elas são mais fáceis de projetar, fácil de armazenamento, mais fácil de armazenamento, maior exatidão e precisão. A operação do sistema pode ser programada, né? Você consegue prever aquilo que você vai fazer, você consegue botar um contador de tempo e fazer aquilo ali programado. Os circuitos digitais são menos afetados por ruídos, maior quantidade de circuitos podem ser fabricados em CI, e aí tem as desvantagens que o mundo real é quase totalmente analógico. Esse daí é interessante, né? Porque a gente começa a observar que estamos falando de meios digitais, mas tudo no mundo, a maior parte, a grande totalidade do mundo acontece de forma analógica. As horas passam gradativa, o sol não nasce, não se põe de uma hora para outra, ele vem todo um processo. Vamos dizer assim, o mar, a abertura de uma flor, se você for observar, isso é um estudo interessante que eu sei que vocês são muito curiosos, eu conheço essa turma. Seria interessante vocês darem uma olhada na sequência de Fibonacci. Quando a gente fala em questão do mundo ser analógico, existe uma sequência matemática que faz a geração, que é uma matemática muito interessante, que vocês podem dar uma estudada aí. Eu gosto muito também de estudar sobre Fibonacci.
que fala especificamente sobre essa questão do mundo ser analógico. Ele tem uma sequência numérica de desenvolvimento, de geração de tudo no mundo através da matemática, que ele fala justamente sobre isso. É bem interessante. E essa é uma desvantagem das técnicas de digital, mas que a facilidade da utilização dessa técnica digital permite que isso aconteça de forma real. Deixa eu ver aqui, vamos seguir. Alguma dúvida até agora, não? Aproveitando, você vai postar essa aula no grupo também da gente? Eu vou postar o link do grupo, tá? No grupo. Estou gravando essa aula, vou fazer o download dela. Ela fica muito pesada, para não ficar pesada na memória do celular da gente, eu tenho um canal do YouTube que eu posto lá. E aí eu mando o link no grupo para vocês. Pronto, Beleza? vai ser em formato PDF que a gente vai poder salvar aqui no computador? Não, lá ela vai salvar em vídeo. Da mesma forma que eu estou falando aqui para você, ela vai estar lá no YouTube. Entendi, bacana. Viu? Beleza, vamos lá. Então, o que acontece? Dando continuidade. Aqui nós vamos ter agora exemplo de aplicação da eletrônica analógica em uma amplificação de áudio. Nós temos aqui esse circuito. Eu tenho aqui umas ondas sonoras originais. Observa aqui que vem a entrada do microfone. O microfone, ele tem um sinal de áudio que entra, que ele escuta de acordo com a vibração da película que tem dentro aqui do microfone, né? A vibração dessa película que tem dentro do microfone, ela vai ser interpretada e transformada em tensões elétricas que vão variar. Aqui está a onda sonora, de acordo com o que vai sendo passado pela película do microfone. Ela vai vibrando, vai entendendo a variação do pulso elétrico e vai sendo formado os sinais de áudio. Aí esse sinal de áudio passa por um amplificador, que ele vai ser gerado a uma amplitude diferente, maior do que o que está lá, que sai no alto-falante. Esse é o sinal de áudio amplificado, está aqui, passou por um amplificador linear. Esse, vamos dizer que seja uma pessoa falando no microfone, né? Esse é o funcionamento. Então, nós vamos ter aqui, as ondas sonoras são de natureza analógica, captadas por um microfone, convertidas em uma pequena tensão analógica, que é denominada sinal de áudio. Essa seria uma exemplificação de um circuito analógico que a gente está tratando. Então, eu tenho aqui, a tensão varia continuamente de acordo com as variações na amplitude e na frequência do som, ou seja, nós vamos ter aqui a amplitude, né, vai variando, a frequência do som que vai batendo na película que tem dentro do microfone vai variando aqui esse som ao longo do tempo. Isso aqui a gente pode se você pegar esse gráfico, esse gráfico de sinal de áudio, e colocar ele num gráfico X e Y, você vai conseguir tracejar e dizer qual o nível de tensão em cada pontinho desse aqui, você consegue identificar em nível de tensão. Aí ele chega no amplificador, o amplificador, ele amplia o sinal, essa é a função do amplificador, e ele transforma novamente pulso elétrico em vibração, que é a caixa de som. O que acontece? Vamos analisar o circuito. Repara só que interessante. Nós temos a entrada do áudio que causa uma vibração no microfone. Essa vibração do microfone transforma-se em pulso elétrico e essa variação chega na entrada do amplificador. Ele passa pelo processo de amplificação interna e faz a saída. Na saída existe a amplificação, o sinal de áudio na saída é muito maior do que o sinal de entrada, que no caso ele sai com amplitude maior, e aí essa amplitude chega na vibração na bobina do alto-falante, né? E causa uma vibração na pele desse alto-falante, e essa vibração gera o áudio, né? Então, entrou a onda sonora, converteu para pulso elétrico, e o pulso elétrico se converteu em vibração sonora, entrada e saída do som.
A saída do amplificador é uma reprodução amplificada da tensão de entrada. É enviada ao alto-falante, que converte o sinal para o formato de onda sonora, com um volume muito maior do que os das ondas originais. Então, isso é o que acontece. Ele reproduz, ele recebe pulsos elétricos. Depois que a voz entra no microfone, ela se transforma em pulso elétrico. E o processo leva até ela ser transformada de pulso elétrico em voz novamente. Tem todo esse processo interno. E nós temos aí o digital. O que acontece? No digital, o meio de propagação não é voz, vamos dizer assim, é um meio, né? Seria um HD, seria um pendrive, seria um equipamento de som, seria alguma coisa. Né? Ele tem uma memória que armazenou essa informação, e essa informação vai ser levada a um conversor digital analógico. Aqui existe um gráfico digital, ou seja, nós temos o 0, nós temos o 1, nós temos o alto e nós temos o baixo. Nós vamos estudar isso um pouco mais à frente, ainda hoje, né? Que isso vai ser bem interessante para a gente aí. Mas você observa que ele só tem 2 estágios, o baixo e o alto. Aí eu venho o baixo e o alto, o 0 e o 1, o low e o high, entendeu? Ele existe somente 2 estágios, ou verdadeiro ou falso. É uma condicional. Ou ele é sim, ou ele é não. Não tem meio termo. O gráfico digital, ele é desse formato. Aí existe dentro do sistema um conversor digital analógico. Esse conversor digital analógico entende a reprodução do som que é passado em sinais de 1 e 0, e ele faz a conversão para o sinal analógico. Esse sinal analógico, ele tem aqui reprodução analógica do sinal da música, ou seja, ele vem do HD ele se transforma em analógico, entra no amplificador linear, que sai com aquele gráfico ampliado que a gente tinha aqui, que era esse daqui, da amplitude maior do que a da amplitude de entrada, e aqui, na saída do alto-falante, ele faz a conversão para a voz. Esse é o processo que existe dentro de vamos dizer, de um som automotivo, dentro de um computador que você bota para tocar na caixinha de som. Acontece isso. Aí. Então, nós vamos lá. A música no formato digital é armazenada no HD. Ao tocar a música nos dados digitais, são transferidos para um conversor digital analógico e convertem os dados digitais em um sinal analógico, que é uma reprodução elétrica da música original. Uma reprodução elétrica. Isso é interessante. Porque o que acontece? A música, ela é armazenada num meio magnético, porque o armazenamento da informação no HD ele é meio magnético. Ele emite uma tensão, excita o meio magnético e ele emite esse sinal para um conversor digital analógico. Nessa passagem, o conversor digital analógico converte o sinal digital em um sinal analógico. Ele faz uma reprodução. Ele, na verdade, dentro dele, ele copia o sinal, ele imita o sinal, ele faz uma conversão do sinal do digital para o analógico. Ele pega o seu correspondente analógico e emite um sinal analógico com a característica analógica. Ele entra digital e ele sai analógico. Existe o inverso? Existe. Hoje nós utilizamos na tecnologia, que é interessante a gente falar sobre isso, existe um conversor óptico. Como é que funciona esse conversor óptico? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que é bem interessante. O conversor óptico, ele recebe, vamos dizer assim, um sinal de fibra óptica, ou seja, um sinal de luz. A fibra óptica é um tubo de vidro de luz. E ele, dentro dele, ele faz a conversão para transformar a luz em pulsos elétricos, que sejam transmissão de dados, e emite o sinal, a saída dele é um cabo de pá metálico. Ele faz a conversão, por isso que é um conversor digital analógico, ele transforma o pulso
digital, que no caso, aqui nós estamos falando do digital, eu estou falando lá de cá num pulso óptico, ele chega à luz, ele identifica o fluxo da onda, ele identifica a intensidade da onda dentro da fibra óptica, entende a questão do dado que está chegando, transforma em pulso elétrico e manda na saída em um cabo parametálico. Isso é possível, isso é necessário? Sim, é necessário. Porque do outro lado eu consigo fazer também. Como, por exemplo, eu tenho que mandar um sinal, vamos dizer, de internet para uma distância longa. Vamos dizer que eu quero mandar um sinal de internet a uma distância de 40 quilômetros. Eu não consigo mandar 40 quilômetros se eu for num pá metálico. Naquele cabinho azul do cabo de rede, né? Eu não consigo mandar. Porque o cabo de rede, ele por ser um cabo de cobre, ele tem a resistência interna do próprio cobre, que ao longo do tempo ele vai perdendo tensão elétrica. Quando chega a uma determinada distância, ela não vai ter força suficiente para propagar o sinal. E essa distância não é muito longa, não, tá? A propagação de sinal confiável de um cabo de pá metálico, ela chega próxima aos 100 metros de distância. Eu estou falando de 30 quilômetros, de 40 quilômetros. Eu não vou ter como fazer uma propagação de sinal no pá metálico. Até tem, utilizando reforçadores de sinal no meio, a gente consegue fazer isso, mas se torna, vamos dizer assim, inviável comparado à tecnologia da fibra óptica, né? Aí, na fibra óptica, como é que a gente faz? A gente vem com o pá metálico na entrada, aí eu coloco um conversor óptico que transforma o sinal do pulso elétrico em um sinal de fibra óptica, conecto a fibra óptica na ponta, a perda da fibra óptica é muito pequena por distâncias em quilômetro, faço o lançamento da fibra óptica até o ponto que eu quero, os 40 quilômetros. Quando chegar lá, eu coloco um outro conversor, transformo de luz em pulso elétrico novamente e entrego o ponto elétrico, ou seja, o cabo de rede, com o sinal da internet original no início, né? Vamos dizer assim, o sinal de dado do início, eu consigo reproduzir ele no final com 40 km de distância, utilizando 2 conversores e uma fibra óptica intermediária. Então, o que acontece? Hoje nós temos essa questão do conversor, tanto para poder converter digital em analógico, como analógico em digital. A gente consegue fazer isso hoje. E isso é muito útil hoje para poder a telecomunicação propagar. É assim que nós fazemos a transferência de sinal de uma cidade para outra. Só que, quando se trata de profissionalização, quando nós buscamos a profissionalização dos nossos serviços, os equipamentos não seriam hoje conversores, né? São equipamentos com uma tecnologia mais avançada, onde utiliza uma capacidade maior de transmissão, até por uma distância maior do que 40 quilômetros. A gente consegue mandar dados, eu tenho dados sendo mandados daqui para São Paulo, tenho dados mandados daqui para Fortaleza, e assim sucessivamente. A gente consegue alcançar longas distâncias utilizando-se da fibra óptica e de alguns hardwares, vamos dizer assim, equipamentos que são colocados nas pontas que permitem que isso aconteça. Alguma dúvida até aí, pessoal? Estou falando rápido demais, estou avançando muito, o que é que vocês estão achando? Como é que está aí? Para vocês aí, como é que está? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, dá para a gente seguir, né? Vamos lá. Então, dando continuidade, nós vamos ter aí. A eletrônica digital opera apenas com 2 estados possíveis, representados por níveis lógicos diferentes, um alto e um baixo. Os 2 estados também podem ser representados por níveis de corrente, bits ou ressaltos. A gente vai explicar um pouco melhor. Nos sistemas digitais, esses 2 estados são combinados, formando códigos usando para representar números, símbolos, caracteres alfabéticos e outros tipos de informações. Os bits são representados por 2 níveis de tensão diferentes. Vamos lá. Eu vou ler de baixo para cima para poder a gente explicar melhor. Os bits são representados por 2 níveis de tensão diferentes. Ok. Eu vou ter
dois níveis de tensão diferentes. Digamos que o 0 e digamos que o 1. Em momentos eu vou ter 0 tensão. Em outros momentos eu vou ter 1 volt de tensão. Então, 0 e 1 são representados por dois níveis diferentes. Essa sequência de 0 e de 1s, elas são associadas de forma que o computador, ele não entende, vamos dizer assim, eu estou digitando aqui para vocês, uma palavra, vamos lá, circuitos digitais, estou digitando circuitos digitais. Quando eu digito a letra C, o computador não entende como uma letra C, ele entende como uma sequência de 0 e de 1, que determina a letra C. Se eu digitar o número 1, e o 0, ele vai entender 0 e 1. Mas se eu digitar 2, ele não vai entender como 2. Ele vai entender como uma sequência de 0 e 1 que representa o número 2. A gente vai ver isso aqui também um pouco mais à frente. Vamos lá. Então, o nome dessa linguagem, que ele só tem dois tipos de caracteres, é chamado de linguagem binária, né? Eles são combinados nesse formato. Ele representa números, símbolos, caracteres alfabéticos, tudo através dessa linguagem binária que ele chama. Por que ele chama binária? Porque são dois. Ou é 0 ou é 1. Linguagem binária ou sistema binário. É o que a gente vai estudar agora aqui um pouquinho. Vamos lá. Linguagem binária ou sistema binário. O sistema binário é um sistema de numeração em que todas as quantidades que se representam com base em dois números, ao qual se dispõem as cifras 0 e 1. São os dois números, 0 e 1. Em computadores digitais, trabalham internamente com dois níveis de tensão. O sistema binário. Ele tem exatamente dois níveis de tensão. Ele só entende... ele pode ter duas etapas, ou o 0, ou 1, ou 1 e o 2, ou 2 e o 3, dois níveis de tensão diferentes. O que é mais utilizado, a gente chama de 0, é o valor inferior, e o 1, o valor superior. Né? São duas tensões diferentes. Em computação, nós temos um número binário, que é o 0 ou 1, nós chamamos de bit. Um grupamento de 8 bits corresponde a um byte. E um grupamento de 4 bits é chamado de nibble. Isso é interessante, né? Agora, eu vou colocar para vocês aqui, mais à frente um pouco, os múltiplos. Vamos lá. O sistema binário é a base que permite fazer operações lógicas e aritméticas usando apenas 2 dígitos ou 2 estados. Sim, não, falso e verdadeiro, tudo ou nada, 1 ou 0, ligado e desligado. Isso é interessante porque é o seguinte, quando nós vamos estudar álgebra booleana, ou nós vamos estudar as portas lógicas, que é o que nós vamos estudar na unidade 2, essa é a seção 1, nós vamos estudar na seção 2, nós vamos estudar pelo cronograma, eu acho que é na unidade 2, vai fazer álgebra booleana, mas isso a gente vai andando e isso vai ser bem tranquilo. O que acontece? Nós vamos ter associações de 0 e 1, que vai permitir uma saída. Nós vamos ter entradas e nós vamos ter saídas. Nós vamos ter entradas, vamos ter saída, que isso vai ser possível a gente fazer combinações utilizando portas para geração de circuitos. Isso que a gente pode criar em protoboard. Isso a gente pode utilizar equipamento em protoboard, a gente pode fazer tudo essa forma É bem interessante isso que nós estamos estudando, porque a gente consegue trazer para a prática isso que a gente está vendo na teoria. A gente consegue fazer essa assimilação de conhecimento trazendo para a nossa usualidade. Vamos lá. Então, ele diz aqui, o sistema binário é a base que permite fazer operações lógicas. Sim, nós vamos estudar portas lógicas que dependem da entrada e você tem uma saída. Nós vamos fazer operações com isso aí. E nós vamos decifrar códigos, nós vamos fazer vamos ter isso aí um pouco mais à frente. Usando-se apenas de 2 dígitos, que é o 0 e o 1. Vamos lá. Toda a eletrônica digital, computação e programação está baseada nesse sistema binário e na lógica booleana, que permite representar por circuitos eletrônicos digitais, que são as portas lógicas, os números, caracteres
realizar operações lógicas e aritméticas. A gente vai poder somar números binários, a gente vai subtrair, a gente vai fazer tudo. Os programas de computadores são codificados sob forma binária e armazenados nas mídias, memórias, discos, etc. Então, o que é que isso quer dizer? Isso significa que todo o mundo digital, ele é formado por 0 e 1. Dentro das memórias, dentro do disco, quando vocês já viram, quando corrompe um arquivo, que a gente abre esse arquivo corrompido, aparece um monte de 0, aparece um monte de 1, às vezes aparece um monte de simbologias diferentes que a gente não consegue entender. É justamente porque ele ficou corrompido. Ele perdeu a característica de 0 e de 1. A gente vai estudar essa questão, a gente vai ver o bit erro, a gente vai ver o bit confirmador, a gente vai ver muita coisa. Então, todo computador possui um conjunto de instruções internas nele, que o seu processador é capaz de executar, chamado de código da máquina, representado por uma sequência de bits, limitada pelo número de bits do registrador. O que acontece? O computador, ele vem com uma linguagem salva no computador, para que ele entenda, quando você digita uma palavra, quando você digita uma letra, ele vai entender uma sequência de 0 e de 1. Isso já vem pré-programado na memória do computador, no processador do computador, né? Por isso que, às vezes, um processador com uma capacidade maior, ele consegue entender as ideias com uma velocidade maior. É isso que acontece. Essa conversão desses dados dentro do processador acontece com uma velocidade maior do que um computador que tem um processador com uma capacidade menor. Aí ele diz aqui, os programas de computadores são codificados sob forma binária, ou seja, todos os programas que você tem, ele tem uma interface, isso que a gente olha, por exemplo, eu estou olhando aqui agora na minha tela, como vocês estão olhando, e a gente está vendo, está conseguindo ler, isso é uma interface de apresentação, né? O software, ele não acontece nessa interface, ele é uma linguagem codificada, né, sobre comandos, sobre logs que ele tem dentro da escrita da programação, e as mudanças são feitas dentro dessa programação e são apresentadas num formato diferente, que é essa interface que a gente consegue enxergar. Essa interface que a gente observa e diz assim, não, a apresentação é bonita, a letra é preta, o símbolo da Pitágoras está em cima e tal, mas isso tudo é o layout de apresentação que tem um código escrito por trás desse slide. Para que ele seja apresentado dessa forma, existe um código que ele é escrito. Isso é na linguagem de programação. Cada computador, ele tem essa linguagem, esse código, que ele fica salvo internamente, para que quando você acessa, ele já vai subentendendo e fazendo com que tudo aconteça do jeito que você quer. Vamos lá. Em geral, o bit 1 é representado por uma tensão maior, a qual chamamos de nível lógico alto, e o bit 0 é representado por uma tensão menor, a qual chamamos de nível lógico baixo. Aquilo que a gente já explicou. Aí eu tenho aqui um sinal digital. Esse sinal digital, se você observar, eu tenho aqui, ó, 1 nesse estágio que ele é mais alto, 0 nesse estágio que ele é mais baixo, 1 nesse estágio que ele é mais alto, 0 nesse estágio que ele é mais baixo, 1, 1, 1. Se você observar, esse trecho mais longo, ele equivale a 3 trechos desse aqui, onde apresenta esse 1. Observe que ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempos. Então, quando nós temos um número binário nesse formato, ele representa um gráfico desse. Ou seja, se eu disser que aqui esse gráfico ele é uma tensão, que eu estou falando sobre nível de tensão ligado e um nível de tensão desligado. Nível de tensão on, nível de tensão off. Então, se eu colocar uma lâmpada, isso aqui ligado a uma lâmpada, eu vou ter luz nesse trecho ela vai estar apagada, nesse trecho aqui ela vai ter luz, nesse trecho ela vai estar apagada,
Nesse trecho ela tem luz e tem luz. Entenderam mais ou menos como é esse sistema? O computador, ele vê uma variação de tensão elétrica chegando nele, dentro de um determinado tempo pré-determinado, dentro de um determinado pacote. E essa sequência de pacotes, essa sequência de pulsos elétricos que chegam para ele identifica e o processador faz essa conversão de binário para as letras, para os números que a gente está acostumado. Oi, diz aí. É tipo o código Morse, né? Exatamente. É tipo um código Morse. É isso aí. A sequência de pulsos é que faz o computador entender aquilo que a gente está falando. É interessante, não é interessante a gente ver uma situação dessa? Você saber como foi gerado, o que aconteceu. Você pode, não sei se vocês conhecem, como o Igor falou aí a respeito do código Morse, não sei se vocês conhecem o código Morse. O código Morse, ele está presente ainda nos dias de hoje, ele é utilizado nos dias de hoje, e o código Morse foi que facilitou a questão do telégrafo. Digamos que o código Morse, ele simboliza a digitalização de uma mensagem, vamos dizer assim. Eu tinha aqui um pulso elétrico e a pessoa tinha um receptor do outro lado. Eu fazia, era uma sequência de pulsos, de sinais de ruídos, né? Que eu fazia aqui, e intervalos. Eu fazia, se não me engano, eles são uma sequência de três sinais, ou são 3 tempos, um sinal e 2 intervalos. Ou então, assim, depende da variação que eu queira, letra A, letra B, letra C. Ele pode ser um ruído, um intervalo, um ruído. Ou ele pode ser intervalo e um ruído. Ele pode ser qualquer coisa. Então, o código Morse, ele pode ser feito por luz, ele pode ser feito por pulso elétrico, ele pode ser feito de diversas formas, por uma batida, por qualquer coisa que ele pode ser simbolizado. O que acontece é que você transmite a mensagem e o outro recebe a mensagem. E foi assim por muito tempo. O Correios e Telégrafos, quando ele fala Correios e Telégrafos, era porque ele enviava mercadoria, era o correio, e o telégrafo porque ele enviava mensagem. Você conseguia se comunicar de uma cidade para outra utilizando do telégrafo, que eram pulsos elétricos enviados a uma longa distância. É bem interessante isso aí também, para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Quando em um sistema o bit 1 é representado por uma tensão menor, ou o nível baixo do bit 0 é representado por uma tensão maior, ou nível alto, esse sistema opera no que chamamos de lógica negativa. Ou seja, inverteu as posições, né? Quando nós temos aqui, na situação 1, que o nível 1 ele é o alto e o 0 o baixo, nível lógico normal. Quando nós temos aqui que o nível 1 passa a ser o mais baixo e o nível 0 passa a ser o mais alto, nós vamos ter uma lógica negativa. É o que chamamos de uma lógica negativa. Mas a funcionalidade, ela continua sendo da mesma forma. Múltiplos de números binários. Isso é interessante, tá? O que acontece? Nós vimos que um número binário, um número, ou 1 ou 0, é um bit, não é isso? Quando nós temos 8 bits, ele tem um byte. Quando nós multiplicamos por 1000, nós vamos ter kilobyte, que é o kbyte, né? Quando nós vamos multiplicar, porque aqui no caso ele é unidade, esse aqui ele é 10 à terceira, 10 à sexta ele é megabyte, 10 a, aqui vamos dizer aqui sexta, 10 à nona é o gigabyte, 10 à 12ª, 10 a 12, ele seria o terabyte. Aí nós temos o petabyte, o hexabyte, nós vamos ter o zettabyte e o iotabyte, né? E assim sucessivamente. Nós temos aqui a quantidade deles, aqui o tamanho, ó, 1024, aqui, botando aqui 1.048.576 bytes, e aí a quantidade de cada uma delas que a gente tem. Conversão de decimal para binário. Oi. Professor? Oi, sim.
O Josafá disse que está tentando entrar, mas não está conseguindo, não. Deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui. Deixa eu ver aqui, Josafá. Esse que é o portal dele que não tá bom. Eu chamei ele para entrar aqui e ele está dando como indisponível. É que ele não está conseguindo entrar no portal. Entendi. Mas você, deixa eu ver se eu consigo mandar o link para ele. Ele recebeu o link, não? Eu acho que com o link ele consegue. Eu vou botar o link dessa aula daqui no grupo da gente. Eu já vi que o pessoal já entrou aí no grupo. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Tá. Deixa eu encaminhar aqui. Vocês estão com acesso ao nosso grupo lá, né? Já vi vocês lá. Deixa eu ver aqui. Aí, o link do nosso... Manda aí, encaminha para ele essa mensagem aí. Eu não estou com o WhatsApp dele aqui. Vou mandar. Beleza. Pega ver se ele entra aí. Eu vou fazer o seguinte, quer ver? Repara. Pronto. O link de acesso às nossas aulas, ela vai estar na descrição do grupo, tá? Quando vocês precisarem, ele vai estar lá. É só clicar que já vem direto para a sala da aula da gente. Já está salvo lá agora. Tá, não, ele já estava lá, tá? Eu mudei a descrição hoje de manhã. Então, deixa eu ver aqui, eu fui olhar, mas ele já estava lá. Vamos ver aqui, vamos voltar para lá. Cadê aqui? Pronto, vamos fazer o seguinte. Cadê o Josafá? Conseguiu entrar? Ainda não. Tá tranquilo aí para você? Acabei de mandar para ele. Problema na plataforma do Teams também. Eita, entendi. Não é pelo Ava não, né? É pelo É Teams. pelos dois, né? Tudo problema só. Entendi. Bom, vamos lá. Então, dando continuação aqui. Conversão de decimal para binário. O que acontece? Agora nós vamos entender como seria essa conversão de sinal que a gente vai fazer. Conversão de sinal, não, conversão numérica. De decimal para binário. Quando nós falamos decimal, é porque a nossa base natural dos números, nós estamos mais acostumados a trabalhar na base 10. Vai do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Começando do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 números. E no binário, nós temos 2 números, que seria o 0 e o 1. Então, nós vamos poder agora, a partir de hoje, nós vamos poder transferir do número decimal para um número binário, né? E nós vamos também ainda hoje fazer a conversão do binário para o decimal. Vamos lá. Passo 1. Para realizar a conversão do decimal para o binário, realiza-se a divisão sucessiva pelo número 2, que é a base do sistema binário. Passo 2. O resultado da conversão será dado pelo último quociente e o grupamento de resto de divisão será o número binário. Esse passo 2 ele é interessantíssimo, tá? Para mostrar a resposta. A gente vai fazer isso aqui para poder vocês entenderem como é. Passo 1. Vai dividir o número por 2 sucessivamente. A resposta, ela vai ser pego o último quociente e o resto para poder apresentar o resultado. Vamos lá, exemplo. Converter o número 45 para binário. Para você ter uma ideia, para você observar, o número 45, ele é um número decimal, o intervalo entre o 40 e o 50, 45, e ele vai ser representado por 0 e por 1. Vamos lá. 45 está aqui, dividido por 2 dá 22. Aí vamos lá, 45 dividido por 2, 22. 22 vezes 2, 44. Para 45, 1. 22 dividido por 2, 11.
11 vezes 2, 22. Para 22, 0. 11 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 11, 1. 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, 0. Terminou. Não pode mais dividir. Esse valor, ele é o último valor. O que é que o ponto 2 diz aqui? Será dado pelo último quociente e o grupamento do resto. Então, o último quociente, vamos ver aqui, é o 1. E o resto está aqui. Então, o resultado vai vir nesse sentido. Ó. O resultado vai ser, deixa eu botar ele aqui, vai ser 1, 0, 1, 1, 0, 1. Vai ser 45 escrito de forma binária. Seria 1, 0, 1, 1, 0, 1. Alguma dúvida? Por enquanto aí? Até agora não. Até agora não, né? Vamos lá. Então, vamos converter os seguintes números para binário. 29. Façam esses aí. 29, como é que vai ficar? Me diga o resultado dele, para converter de decimal para binário. Eu vou botar a minha mesa digitalizadora aqui, viu? Para a gente poder brincar um pouquinho. Deixa eu pegar ela aqui. Estão conseguindo ou não? Tá fácil, né? Isso daí. Isso daí, ó, o exemplo que a gente colocou do 45, né? Divide por 2, pega o resultado e vem subindo com o resto. Vamos lá. 29. Quer que eu mostre esse primeiro e bote o outro número ou vocês estão fazendo aí? Josafá conseguiu entrar? Consegui, professor. O Muito problema era o bem, link. doutor. Era o link. Eita, rapaz, era o link, era? Entendi. Ainda bem que você conseguiu. Você já teve acesso ao grupo da gente no WhatsApp? Não, você já viu lá? Já foi lá mesmo que eu consegui o link. Pronto, fechado. Muito bom. Conseguiram resolver aí a conversão de 29 para binário? Professor, boa noite. Boa noite. Opa. Professor, essa aula ela vai ser gravada? Ela está Eu sendo cheguei. gravada. Ela está Aí sendo... ela vai ficar disponível aonde? Eu tenho um canal no YouTube. Eu vou fazer o download dele. Eu acredito que essa aula vai ser enviada para vocês. Vai ficar salva e enviada para vocês. Mas, assim, por via das dúvidas, eu vou fazer o download dela e vou lançar no canal do YouTube e mando para vocês o link no grupo. Aí vocês vão receber ela para poder assistir a hora que vocês quiserem. Beleza. A turma já fizeram algum grupo em relação à matéria do senhor? Eu fiz. No início da apresentação, eu mostrei um QR Code que direcionava você direto para o grupo. Mas se você mande um oi para mim aí no WhatsApp, que aí eu já mando o link para você. Ô, professor, também eu botei no grupo que a gente tem de elétrica. Eu coloquei Pronto, o já link. botou? Pronto, fechado. Isso aí. Ricardo faz parte do grupo, Ricardo? Sim. Do Pronto. grupo de quê? Do grupo de elétrica? Faço. Mas eu não sei qual é o grupo que o senhor fez aí, se eu estou nele ainda. Não, faça o seguinte. Me mande um oi no WhatsApp. Você tem meu número? Tem, professor. Pronto, manda aí um oi para mim que eu já mando o link para você direto. Vou olhar aqui, obrigado. Beleza? Nada?
E aí, conseguiram resolver a conversão de 29 para binário? Vamos lá, eu vou mostrar a Sim, resposta dele professor. aqui. Deu quanto? Deu 11.101. Exatamente. Vamos lá. Então, eu peguei aqui o 29, dividido por 2, deu 14. 14 vezes 2 dá 28, para 29 e 1. 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14, para 14, nada. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, para 7 e 1. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2, para 3, 1. Não divide mais, então o resultado ficou 1, 1, 1, 0, 1. 29 em decimal é igual a 11101 em binário. Beleza? Vamos para o próximo, que seria 19. Aproveita aí e já faz o 19, para a gente ver como é que fica. Ô, professor, Opa, vou diz aí. precisar sair. Vou precisar sair, professor. Vou pro trabalho. Viu? Quem é que está falando? É o Erinaldo. Erinaldo. Tranquilo, Erinaldo. Beleza, meu irmão. Muito obrigado aí, viu? Eu vou passar no grupo depois um exercício hoje sobre essa conversão de binário de decimal para binário e de binário para decimal. E você fica atento para mandar ela de volta para mim depois. Beleza. Viu? Na terceira aula é o prazo máximo. Valeu, vai ficar lá no grupo. Valeu. Tá joia. Professor, boa noite. Já entrei no grupo, professor. Beleza. Pessoal. Aí tá certo. Tranquilo, Ricardo. Conseguiram transferir o 19 agora? De decimal para binário? Sim, professor. Deu quanto? 10.011. Muito bom. É isso aí. Então, nós temos aqui agora 19 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18 para 19 e 1. 9 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8 para 9 e 1. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4 para 4, nada. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Então, o resultado 1, 0, 0, 1, 1. Está aqui embaixo. 19 é igual a 100, 10.011, né? Que no caso, 10011. Próximo número, 25. Para a gente poder fechar essa parte de conversão do número de decimal para binário. E aí, quanto é que dá o resultado? Conseguiram fazer? Dá 11.001. 11.001, exatamente. O que é interessante, se vocês observarem, se a gente voltar para o exemplo anterior, eu tinha botado 45, né?
o número, ele faz a total diferença, né? Porque ele vai andando gradativamente. Depois eu vou mostrar a vocês essa questão do que ele anda gradativamente, porque essa sequência numérica, ela vai variando, é interessante. Vamos lá. Então, 25 dividido por 2 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, para 25, 1. 12 dividido por 2 dá 6, 6 vezes 2, 12 para 12, nada. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 2, 6 para 6, nada. 3 vezes 3 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 2, 2 para 3, 1. Aí esse daqui, ó, ele colocou 1 dividido por 2, 0, mas esse daqui não conta, né? Porque ele pegou já o 1 daqui de baixo, ó. Terminou no 1, parou, tá? Terminou no 1, parou. Ou terminou no 0, quando ele faz o 1, ele multiplica, ele zera, né? Então, vamos lá. A sequência ficou em 1, 1, 0, 0 e 1, porque ele pega de baixo para cima, né? Na sequência. Então, dando continuidade agora, nós vamos para a conversão de binário para decimal. A gente fez a conversão de decimal para binário, dividindo o número que a gente queria em decimal por 2, sucessivamente, até chegar no último dígito, e o último dígito, ele ser o resultado sendo o último quociente e os restos da divisão. Então, agora aqui nós temos a conversão de binário para decimal. Para converter os números binários, você deverá identificar as posições dos algarismos. No caso de um número inteiro, as posições são definidas da direita para a esquerda, considerando que a primeira posição é a de 0. Isso só vai ficar mais claro quando a gente vê na prática, que eu vou mostrar aqui para vocês. Exemplo, converter 10101 para decimal. Então, vamos lá. O que foi que ele fez aqui? Ele tem aqui o número na base 2, esse 2 aqui significa que ele está na base 2. O que foi que ele fez? Ele reproduziu 1, 1, 0, 1, 0, 1. Está aqui. Aí ele colocou vezes 2 em todos. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aí ele veio de trás para frente. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E agora responder. Vamos lá. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 vezes 1, 1. Aqui tem uma multiplicação por 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. 2 elevado ao quadrado dá 4, vezes 1 dá 4. 2 elevado ao cubo dá 8, mas vezes 0, 0. 2 elevado à quarta dá 16, vezes 1 dá 16. 2 elevado à quinta dá 32. 32 vezes 1, 32. Aí é só somar. 32 mais 16 dá 48. 48 com 4 dá 52. Mais 1, 53. Pronto, então, 1, 1, 0, 1, 0, 1 é igual a 53. Entenderam como é o esquema, não? Tá difícil ou tá fácil? O que é que vocês acham? Deu para ter uma base, deu para entender um pouco. Deu para entender? Vamos testar nesse daqui agora. 1, 1, 1, 0, 1, 0. Qual é o valor dele convertido para decimal? Repete o número. 1, 1, 1, 0, 1, 0. Multiplica por 2, cada dígito, e vem de trás para frente, colocando no expoente número 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e tal. E depois você soma esses resultados. Então, 1, 1, 1, 0, 1, 0, quanto dá?
E aí, conseguiram resolver? Deu quanto esse? Deu 58. Vamos lá. Então, aí ficou. Eu botei 1, 1, 1, 0, 1, 0. Multipliquei por 2, todos eles por 2. E aí vim de trás para frente. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí fiz as operações. 0, que deu 0. Esse daqui, 2 elevado a 1, dá 2 vezes 1, dá 2. Esse daqui dá 0, porque tem um 0 multiplicando. Aqui dá 8, 2 ao cubo dá 8, vezes 1 dá 8. 2 elevado a quarta dá 16, vezes 1 dá 16. 2 à quinta dá 32. Somando tudo, 32 mais 16, 48. Com 8, 56. Com 2, 58. Exatamente. Vamos para o segundo número. 1101. Tá fácil isso, né? Curtinho, né? Vamos lá, quanto é que dá esse daí? Deu 13? Vamos lá. Então, novamente, né? 1 vezes 2 ao cubo, 1 vezes 2 ao quadrado, 0 vezes 2 é 1, e 1 vezes 2, faltou um parênteses aqui no final, nesse trechozinho. Vamos lá. Número 13. 8 mais 4, 12, mais 1, 13. E esse daqui agora? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Quanto é que dá? E aí, quanto deu esse? Conseguiram? 42. 42, exatamente. Tá tranquilo ou tá fácil? Tô sossegado? O que vocês acharam? Tudo certo. Precisa de atenção, né? Nesse trecho. É a letra C, professor? A letra C, deu quanto? Não chegou aqui ainda não. Minha internet deve estar ruim. Chegou ainda não? Deu 42. Vai estar aí na apresentação, tá aí a resposta no slide aí também. Bacana, pessoal. E aí? Tranquilidade, né? Hoje foi sossego, né? Bom, então, a nossa mensagem hoje era deixar essa questão da conversão numérica para que a gente pudesse entender a linguagem binária e que a gente pudesse saber sobre vantagens e desvantagens do que é um sinal analógico, o que é um sinal digital, o que é um gráfico analógico, o que é um gráfico digital. Vamos fechar essa aula de hoje. Tem uma mensagem aqui que eu trouxe aqui para a gente hoje, dizendo o seguinte, que nenhum obstáculo será tão grande se a sua vontade de vencer for maior. Tá aí os contatos da gente, o que vocês precisarem, manda as ordens, a gente continua no grupo, tá? Eu vou mandar para vocês no grupo agora o exercício que a gente vai estar, vão ser 300 pontos da primeira parcial. Beleza? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, deixa eu parar aqui a gravação. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, para a gente poder voltar aqui. Tranquilidade, deixa eu voltar aqui, deixa eu abrir minha câmera para a gente poder se despedir. Tranquilo. Senhores, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu sei que hoje não estão todos os alunos, né? Ainda vai aparecer muita gente, por isso a minha preocupação de gravar essa aula para que os outros possam assistir em outro momento
né, a gente possa salvar isso aqui para outras pessoas poderem assistir também. Certo? Senhores, eu queria agradecer a presença de vocês, tirei a lista de frequência, tá tudo certo. Beleza? À disposição de vocês. A gente continua no grupo, no canal do YouTube vai ser lançada essa aula, o link eu vou colocar no grupo para a gente acompanhar também. Bacana? Senhores, boa noite, muito obrigado, valeu. Deixa eu aqui encerrar a gravação agora.